Olá. Boa tarde a todas e todos. É um prazer retomar um pouquinho as lives que eu tenho feito na Academia Paulista de Direito e poder conversar com vocês nessa tarde de sábado a respeito de um tema que é tão importante que volta e meia vem à tona, não é? Porque sempre existe a possibilidade da nomeação dos ministros, ministras para o Supremo Tribunal Federal. E essa última indicação feita pelo atual presidente, ela gerou, em primeiro lugar, muita surpresa, porque se esperava que ele fosse indicar alguns dos nomes que eram bastante cogitados, que eram mais próximos, digamos assim, das estruturas de poder, não é? Mas foi surpreendente, e surpreendente também no modo, assim, talvez um pouco indelicado como essa indicação foi feita. Porque, enfim, o ministro Celso de Mello sequer se aposentara quando houve a indicação. Então, de certa forma, digamos assim, uma decisão um pouco célere e que tem aí algumas justificativas para ter se efetivado dessa forma. Mas, antes de começar a conversar sobre especificamente esse caso, essa atual indicação do ministro para o Supremo, eu queria retornar um pouquinho para pensar um pouquinho a importância do próprio sistema jurídico brasileiro, a importância que o Supremo Tribunal Federal tem nesse sistema jurídico e o quanto possível, não é? Como é que a gente pode pensar mudar esse sistema, se é possível pensar mudanças desse sistema, não é? Se basta adequar, digamos assim, os quadros de uma reflexão sobre o próprio Supremo Tribunal Federal, as normas que hoje em dia existem para restringi-las, para torná-las mais, digamos, transparentes, se é possível mudar os órgãos que fazem a indicação, ou se essa forma de indicação é a correta, é aquela que é prevista na Constituição, é o modo correto de interpretar a Constituição, mas também, digamos, uma possibilidade de a gente imaginar instituições novas. Instituições novas a partir de uma reflexão que eu tenho feito em alguns momentos, quando tenho falado muito sobre o sistema jurídico, sobretudo tenho falado sobre a questão de que nós vivemos uma nova ordem internacional. E essa nova ordem, ela necessita, digamos assim, de novas estruturas, novas dimensões, digamos assim, novas reflexões. A imaginação jurídica precisa funcionar para criar novas instituições, enfim, modificar o sistema, sobretudo o sistema jurídico, né? Não apenas o sistema político, mas eu vou falar especificamente sobre essa ideia do sistema jurídico com vocês, tá bom? Então, é um prazer enorme. Então, eu vou aguardei um pouquinho para a chegada das queridas amigas, queridos amigos, né? Fico muito feliz de estar aqui. A gente se conversa tanto no Facebook por escrito, e agora a gente tem essa oportunidade de falar quase que pessoalmente, né? Quer dizer, na medida do possível, durante o curso da pandemia. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é retornar um pouquinho no tempo para nós pensarmos um pouquinho como foi configurada essa atual estrutura do Poder Judiciário, né? Então, eu vou
voltar no tempo e eu queria voltar pensando especificamente na estrutura de poder que foi pensada após as revoluções, digamos assim, que deram início à configuração do Estado contemporâneo. Então, eu penso especificamente na estrutura pós-revolucionária, portanto, estrutura pós-revoluções americana e francesa, não é? Eu poderia voltar um pouco antes desse período, no momento em que, de certa forma, essas estruturas foram pensadas no período anterior à Revolução, né? Eu já falei muito, escrevi muito, por exemplo, sobre a concepção de Montesquieu, sobre a configuração da relação entre os poderes, a concepção de Locke a respeito dessa configuração dos poderes, não é? E já disse, e já escrevi, está num texto chamado Poder da Ausência, que está num livro chamado Vontade Popular e Democracia, que foi um livro muito interessante, organizado por queridos amigos, queridas amigas, para refletir um pouquinho a respeito da questão do judiciário e do papel do lavajatismo, que culminou com a prisão de Lula e de outras pessoas, outras personalidades políticas, né? Então, nesse texto chamado Poder da Ausência, eu procurei retomar algumas ideias que eu considerava, ainda considero, esquecidas na configuração dessa teoria dos poderes, né, que nós chamamos de separação de poderes ou tripartição de poderes e assim por diante, né? E ali eu mostrei várias questões que são importantes nessa configuração dessa teoria, mas eu vou salientar uma apenas agora, que eu acho que é importante para a gente começar a nossa reflexão e depois voltar para o período pós-revolucionário para pensar como é que os revolucionários de 1789 na França e 1776 nos Estados Unidos, eles pensaram a configuração do poder judiciário e como é que isso tem repercussão hoje, né? Como é que de lá para cá existe essa construção sobre a qual a gente vai falar um pouco mais a respeito do caso brasileiro. Mas o que eu salientei especificamente foi a ideia de que essa ideia dos três poderes, ela resulta de uma leitura que os revolucionários americanos, sobretudo, e os revolucionários franceses a seguir, eles fizeram da obra de Montesquieu. Mas, efetivamente, na obra de Montesquieu, isso não aparece, não é? A gente pode justificar a ideia dos três poderes, a ideia do número 3, não é? De várias formas, né? Uma delas é, por exemplo, fazendo uma remissão à teoria da tripartite, digamos assim, da concepção de mundo, que estaria presente na cultura indo-europeia desde os tempos mais remotos, não é? Há um pensador francês, Georges Dumézil, que elaborou essa teoria, né, essa teoria das três ordens, e essa teoria teve aí uma certa fortuna, influenciando muitos pensadores posteriores a ele, no campo da história, por exemplo, Georges Duby, no campo da filosofia, no campo da psicologia, enfim. Essa ideia de Dumézil era a ideia de que existe, digamos assim, como uma estrutura primitiva, né, guardada, digamos assim, do ponto de vista como determinante do próprio modo de pensar a sociedade, pensar a vida em sociedade, em todas as culturas indo-europeias, né, existiria essa fixação na ideia das três ordens. E essas três ordens, elas se apresentariam de diversas formas, culturalmente, né? Uma delas, por exemplo, na ideia da existência de três deuses, por exemplo, né? Quer dizer, por exemplo, na ideia do triunvirato capitolino, né? Na cultura latina, na cultura romana, que era, digamos assim, dividida entre Júpiter, Marte e Quirinus, não é? Que era e um pouquinho, digamos assim, voltado à ideia de que existiriam três estruturas, digamos assim, fundantes da própria sociedade.
uma estrutura que seria uma estrutura sagrada, uma estrutura de soberania sagrada, que estaria mais ligada à ideia de religião, uma outra estrutura de defesa ou de segurança, né, que seria ligada mais à ideia guerreira e, portanto, de afirmação da sociedade na sua própria organização, uma afirmação de violência no interior da sociedade, e uma terceira ordem ligada mais à vida e à reprodução da vida, quer dizer, portanto, a agricultura, as atividades ligadas à sobrevivência, e, portanto, uma terceira atividade ligada a essas atividades, não é? Que, na ordem, digamos assim, medieval, não é? Ela apareceria, digamos assim, na ideia de dos guerreiros, dos clérigos e daqueles que trabalhavam a terra, né? Então, os agricultores, os guerreiros e os clérigos. E, digamos assim, essa configuração tripartite, né, da estrutura mental, da estrutura anímica, digamos assim, no interior da cultura indo-europeia, teria gerado a ideia de que haveria necessidade de configurar o Estado numa tripartição do poder, né? Quer dizer, uma reprodução dessa ideia do três, né? Do trino, dessa ideia de que existiriam três forças que se uniriam ou se entrariam em conflito, e a partir desse conflito gerariam, digamos assim, uma unidade para se pensar o Estado moderno pós-revolucionário. Mas essa de certa forma, uma grande ilusão, porque essa ideia do três, ela não está senão como um jogo muito assim, muito engenhoso no interior, tanto do pensamento de Locke quanto no pensamento de Montesquieu, que na verdade apontavam apenas dois poderes, não é? E eu já falei sobre isso, eu estou aqui só resumindo um pouquinho essa minha abordagem, que está nesse texto, O Poder da Ausência. E na concepção de Locke, os dois poderes, né, seriam o poder executivo e o poder em relação à administração interna, e o poder executivo em relação às relações internacionais, né? E, de certa forma, isso é reproduzido por Montesquieu. Mas, no caso de Locke, o poder ausente, que é esse terceiro inexistente, né, seria o poder legislativo. Para Locke, quando a sociedade se reúne, né, e estabelece o contrato político, nessa ficção, digamos assim, do contrato social, do contrato político, especificamente no caso de Locke, ela então delegaria o poder a uma assembleia para estabelecer as leis que entrariam em vigor no interior dessa sociedade, ou seja, para redigirem o contrato. Só que, depois de redigido o contrato, esse poder legislativo se extinguiria, ele absolutamente desapareceria, e só permaneceriam as estruturas de cumprimento das normas desse contrato, ou encarregadas de fazer cumprir fazer que fossem cumpridas as normas estabelecidas nesse contrato, que seriam esses dois poderes executivos. Agora, no caso de Montesquieu, e é isso que é mais interessante, o poder ausente, né, o poder inexistente, como ele mesmo diz, o poder quase nulo, não é? Que é o poder que não tem poder algum, seria exatamente aquilo que nós chamamos de poder judiciário, não é? E na estrutura de Montesquieu, portanto, existem dois poderes especificamente, que são exatamente esses poderes ligados à legislação civil e à legislação internacional. E o poder judiciário, ele na verdade aparece como uma estrutura mais ligada à própria sociedade do que ao Estado, né? Isso é extremamente importante para a gente pensar o que aconteceu depois de Montesquieu e o que aconteceu depois das duas revoluções que eu referi, que são a Revolução Americana e a Revolução Francesa. O poder judiciário, segundo Montesquieu, era um poder quase nulo e deveria ser um poder nulo. Isso porque, dizia Montesquieu,
o poder de julgar é o mais terrível entre os homens, não é? Quando se dá a alguém a capacidade de julgar os demais, né, se dá um poder extremamente excessivo para essa pessoa. Quer dizer, é um poder em que facilmente ocorre a ideia do abuso, né? Daí porque Montesquieu dizia o seguinte: o poder judiciário ele se reúne num determinado momento, numa determinada época, ele conhece os conflitos e os julga, e depois ele se dissolve novamente, e essas pessoas que julgaram voltam a fazer parte da sociedade e, portanto, passam a ser objeto de julgamento. E somente com esse jogo de a pessoa que julga ser objeto do julgamento é que ela se conteria no exercício de decidir conflitos, ela se conteria, porque ela pensaria o seguinte, quer dizer, olha, como eu vou ser depois julgado, eu não posso usar e abusar desse poder da forma como eu o faria naturalmente. Então há uma contenção. Daí porque também eu desenvolvi no meu livro sobre Montesquieu, que foi editado em 2018, eu desenvolvi a ideia de que a justiça é também uma paixão, mas ela é uma paixão diferente das outras, porque ela é uma paixão de contenção, né? As outras paixões tendem a se expandir, né? Todas as paixões tendem à expansão, enquanto que a justiça, digamos assim, ela é uma paixão de contenção. Ela contém o desejo de expressão, né? Então, portanto, ela seria a justiça seria uma coisa mais impressa do que expressa, né? Bom, mas isso, digamos assim, é o período pré-revolucionário, e depois, digamos assim, quando se inicia o processo de revolução, tanto nos Estados Unidos, no que viria a ser os Estados Unidos, as colônias inglesas no Novo Mundo, né, na América, quanto na França, todas essas ideias vão entrar, assim, digamos, em ebulição, né? Então há muitas discussões, há muitos debates e assim por diante, e depois do processo revolucionário, assentados, digamos assim, os ânimos e assentadas as paixões, não é? Então aqueles que fizeram as revoluções se deram à tarefa de desenhar o novo Estado pós-revolucionário. No caso da França, com mais dificuldade, porque havia toda uma história de estruturas de poder, digamos assim, já muito antiga, tradicional, né? Na França, por exemplo, havia os parlamentos que existiam nas províncias no interior da região do que é a configuração do país, da França, eles já tinham essa estrutura judicial, né? E a gente não pode se esquecer que esses cargos nos parlamentos, eles eram, de certa forma, independentes do poder real, porque eles eram venais, né? Quer dizer, porque eles eram comprados, e a pessoa que adquiria esses cargos de juiz, né? Por exemplo, Montesquieu foi juiz, o próprio Montaigne, antes dele, foi juiz, ambos no parlamento de Bordeaux. Depois de comprados esses cargos, eles eram guardados pela pessoa durante toda a vida, sem qualquer interferência, né? E depois eles eram transferidos, ou por herança, ou mesmo por venda, né? Daí porque se tratava de cargos venais, né? Nesse sentido, não no sentido que hoje em dia nós usamos, né? Da venalidade. Mas, então havia essa tradição anterior dos parlamentos, né? Enquanto que nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eles tiveram uma tarefa um pouco mais fácil, que era uma tarefa, digamos assim, de começar praticamente do zero, né? O que eles tinham apenas e guardaram efetivamente era a tradição dos precedentes do direito inglês, né? Que são aplicados até hoje nos Estados Unidos. Há precedentes tão antigos que remetem, digamos assim, à era ainda colonial americana, ainda era das colônias, né? Mas, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista do Estado, eles não tinham esses entraves, não é?
então eles puderam agir com um pouco mais de liberdade. E por isso a configuração num caso e no outro foi diferente, não é mesmo? Muito bem, mas como eu prometi a vocês, eu ia voltar ao passado, até exagerei um pouquinho, voltei demais, eu não queria voltar tanto, eu queria voltar mais ao período pós-revolucionário, né? Eu queria voltar a 2 instantes específicos. O primeiro instante é o momento em que, 11 anos depois da independência norte-americana, 11 anos depois da Revolução Americana, os americanos, então, eles são levados, digamos assim, à obrigação, ao dever de redigir uma Constituição para os Estados Unidos, para os novos estados que se constituíram, que eram antes colônias, e que agora se tornavam um país só, quer dizer, uma única nação. Então, eles se deram essa tarefa de redigir essa Constituição. Então, eu estou voltando aqui à Convenção Americana de 1787, né? Essa história da Convenção Americana de 1787 é contada em vários textos, claro, existem várias fontes para se conhecer esses textos. A mais conhecida, digamos assim, é a narrativa que James Madison, que foi um discípulo de Thomas Jefferson e foi o presidente que o sucedeu na presidência, foi aquele que o sucedeu na presidência dos Estados Unidos, né? Com o qual ele trocou várias confidências, várias correspondências, assim por diante. Então é muito interessante o modo como aquele espírito revolucionário se transforma, digamos assim, depois de assentados os ânimos, as paixões revolucionárias, então eles passam a pensar como vão desenhar o Estado norte-americano como uma unidade. Então isso acontece lá em 1787. E no caso francês, eu vou pular todas aquelas constituições, os debates sobre as declarações de direitos e assim por diante, e vou chegar até um autor que é extremamente importante e que foi importante, inclusive, na influência que teve aqui no Brasil, ou no desvirtuamento que a sua teoria teve no Brasil, que foi Benjamin Constant. Benjamin Constant, que era um suíço que sempre quis ser francês e, afinal, conseguiu a sua nacionalidade francesa, a sua cidadania francesa, não é? Então, a gente pode considerá-lo um francês exatamente porque esse foi um objetivo de vida dele e isso foi alcançado. E o Benjamin Constant, lá por 1806, precisamente, ele vai escrever um tratado que ficou esquecido, só foi recuperado e editado, publicado em 1980, né? Ele escreveu em 1806 e só em 1980 é que esse tratado veio a ser publicado. E esse tratado, que ele é composto por várias reflexões sobre a política, né? Ele é devotado a pensar um pouquinho a ideia de como organizar uma sociedade política pós-revolucionária, porque em 1806 já estão, digamos assim, assentados os ânimos terríveis que envolveram a Revolução Francesa, né? Já acabou, digamos, aquele período que tanta impressão trouxe para a construção de várias ordens jurídicas, sobretudo europeias, que foi o período do terror. Então, o Benjamin Constant diz claramente o seguinte, que durante 16 anos, especificamente sobre o poder judiciário, ele diz durante 16 anos a França não tinha conhecido justiça. A França não tinha conhecido aquilo que seria um poder judiciário. Então, ele se incumbe de dar algumas noções que permitam o desenho desse poder judiciário, o que seria melhor. E, a par disso, pensando nas ideias de Montesquieu, né, e pensando nas ideias de Rousseau, que eram dois autores que tiveram uma influência muito forte sobre o pensamento de Benjamin Constant, ele vai pensar também num quarto poder, que é o poder moderador, né? O pouvoir modérateur, ou o poder neutro. Ele vai pensar nesse poder como um poder que não se coloca acima dos outros 3 poderes, mas ele se coloca como uma espécie de
poder harmonizador das relações entre os três poderes. E esse poder que se estabelece como harmonizador da relação entre os três poderes, ele não é um poder, digamos, que possa se expressar independentemente desses três poderes. Né? Esse poder moderador é um poder que só se manifesta por meio desses três poderes e auxiliando esses três poderes na sua harmonização para que constituam uma unidade que não seja conflitiva. Ou seja, o poder moderador é um auxiliar na formação de consenso entre esses três poderes. Né? Bom, mas a ideia dos três poderes foi estabelecida mesmo pelos americanos. Então vamos começar por eles. Quando eles discutem na Convenção de 1787 a formação do Poder Judiciário, várias ideias aparecem e são debatidas assim com muita energia no interior da Convenção que se estabeleceu para a redação da Constituição americana, a Constituição que existe até hoje. E a ideia fundamental era de que o poder legislativo, como era tradição da época, isso já vinha de muito tempo, só vai se modificar no curso do século XIX e no século XX, o poder legislativo era o poder mais importante. Né? Todos os revolucionários interpretaram, muito embora erroneamente, mas é uma leitura que foi feita e que acabou se tornando uma leitura predominante, interpretaram a teoria de Montesquieu como uma teoria de três poderes. Não é? Para eles, haveria, portanto, um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. Muito embora Montesquieu não expressasse, digamos assim, uma personalização desses poderes, os revolucionários americanos vão personalizar esses poderes. Eles vão dizer o seguinte: existe um corpo que é constituído por magistrados, constituído por juízes, e esse corpo de juízes ele está dotado do poder de julgar, e, portanto, ele é o poder judiciário. Existe um corpo de legisladores, daqueles que estão incumbidos de fazer as leis, não é? E esse corpo seria o poder legislativo, e existe uma figura, tradicionalmente, a qual se concede o poder de executar e de controlar a execução das leis. E essa figura seria o poder executivo. Né? No caso da Inglaterra, no caso da Europa, seria o monarca. Mas os americanos estavam imbuídos da ideia de que eles estariam fundando a República Moderna, a Primeira República, estariam revivendo a ideia antiga, romana, da República na modernidade. E, portanto, eles não poderiam ter um monarca, ou pelo menos não poderiam ter um monarca do ponto de vista europeu, o monarca que tinha um poder hereditário, um poder que era gerado, digamos assim, por assumir uma posição de soberania em relação ao corpo da nobreza. Então, esse monarca que os americanos pensaram, refletiram na sua Constituição, seria o presidente. Né? E, portanto, não seria mais o rei nominalmente, ele seria um poder permanente, que seria passado de uma pessoa a outra, mas, diferentemente do poder hereditário, ele sofreria um processo de escolha, um processo de eleição. Né? É bom lembrar que nós não estamos pensando nessa estrutura de poder nos Estados Unidos, sobretudo nessa época, como uma estrutura democrática, é uma estrutura aristocrática. E é exatamente a partir dessa ideia aristocrática que os norte-americanos iriam criar a ideia do poder judiciário. E é muito interessante, porque se lê nos debates havidos durante a Convenção Americana, seria, digamos assim, nós chamaríamos hoje a Constituinte Americana, nós percebemos claramente que, constantemente, como eles viam o poder legislativo como mais forte, eles então procuravam criar estruturas no poder executivo, presidente, e no poder judiciário, o corpo de juízes, não é? Estruturas que permitissem conter o poder legislativo.
né, conter a ação do poder legislativo. Isso claramente era uma concepção aristocrática. Isso claramente era uma concepção antidemocrática, porque se tratava de criar estruturas no Estado moderno, e isso daí vai se perpetuar, e nós vamos ver como é que isso aparece no Brasil efetivamente, e de maneira muito mais forte até do que nos Estados Unidos e na França, lamentavelmente, mas isso daí vai se perpetuar. A estrutura da Constituição norte-americana, que é tão louvada pelas pessoas, se fala tanto que, olha, os Estados Unidos são fabulosos, que tem uma Constituição só, não mudaram a Constituição, o que também é claramente uma ilusão. Eu não sou desses que fazem esse tipo de louvação a mitos, não é? Mas a estrutura que é engendrada na Constituição americana é uma estrutura aristocrática e, portanto, antidemocrática, antimajoritária. Hoje nós diríamos, né, com a nossa obsessão, né, inclusive do Supremo Tribunal Federal, nós diríamos uma Constituição contra-majoritária, né? E eu vou fazer uma crítica clara a essa ideia da contra-majoritariedade, eu vou fazer uma crítica a essa ideia, a essa ilusão de que o judiciário tem que agir contra a maioria, né? Mas vamos prosseguir um pouquinho nessa elaboração. E ali no interior da Constituição, dos debates da Constituição americana, é que os constituintes americanos, digamos, os delegados, né, que fazem a convenção, eles falam claramente uma coisa que depois a letra da Constituição vai esconder. Mas ali está claramente a intenção que eles tiveram. Eles queriam ligar o poder judiciário ao poder executivo, como uma forma de se contrapor ao poder legislativo. Isso está claramente nos debates no interior da Constituição americana, né? Depois eu vou passar para vocês um texto em que eu mostro isso efetivamente, vou indicar esse texto para vocês poderem acompanhar, né? Por enquanto vocês vão ter que confiar apenas naquilo que eu estou contando para vocês, não dá para eu apontar e mostrar o texto agora para vocês aqui nessa live. Mas, então, a ideia fundamental era fazer com que houvesse uma ligação forte, uma conexão forte entre o poder executivo e o poder legislativo, o poder judiciário, desculpa, o poder executivo e o poder judiciário, para se contrapor ao poder legislativo. Há um medo enorme dos norte-americanos em 1787, vejam, antes ainda da Revolução Francesa, há um medo enorme da possibilidade de o poder se tornar democrático, ou seja, do poder ser exercido diretamente pelo povo. Há uma desconfiança enorme com relação à democracia. Essa história da desconfiança da democracia é uma história longa. Ela começa lá atrás, na Grécia, não é? Todos os filósofos gregos, com uma ou duas exceções, talvez 5 exceções, todos eles eram antidemocráticos, né? Eles eram críticos da democracia, né? Muito embora, já disse isso numa outra live, a experiência democrática tenha ficado impregnada no espírito do pensamento helênico, né, do pensamento grego, não é? Então ela vai aparecer em muitos autores. Por exemplo, em Políbio é muito claro isso, muito embora ele fosse antidemocrata, mas o pensamento da assembleia, da participação, do consentimento, assim por diante, está muito impregnado nisso, nesse pensamento helênico, né? Mas durante a modernidade, o pensamento predominante é exatamente contra a democracia. Só há um filósofo extraordinário que pensou efetivamente de forma radical a democracia, que foi Spinoza, mas isso não é um caso que a gente possa, digamos, estudar agora, porque a influência disso, de Spinoza, nessa configuração do Estado foi nula, talvez quase nula, não muito presente. Mas, muito embora ele tenha influenciado Montesquieu, e a leitura desvirtuada que os revolucionários fizeram de Montesquieu foi exatamente para afastar essa possibilidade de um Estado de liberdade efetiva e não o Estado aristocrático que eles estavam configurando. Bom, mas, pensando um pouco nessa... então,
a ideia era justamente fazer essa quase simbiose entre o executivo e o judiciário. Daí porque a nomeação dos juízes americanos foi pensada pelos constituintes como uma nomeação que deveria ser feita pelo presidente com aprovação pelo Senado. Isso não passou sem críticas, porque houve inúmeros dos delegados da Convenção Americana, dos constituintes americanos, que disseram que não havia razão nenhuma para afastar da Câmara dos Representantes, né, a Câmara baixa, digamos, do Parlamento americano, do Congresso americano, a possibilidade de falar sobre, se manifestar sobre a escolha dos juízes, né? Não apenas dos juízes da Suprema Corte, como dos juízes das cortes inferiores também, né? Como até hoje, né? No caso da Justiça Federal Americana, se passa por esse processo da indicação presidencial e da aprovação pelo Senado. Ora, o Senado foi pensado na Constituição Americana como o órgão de representação dos estados, né? Por que isso aconteceu? Porque se tratava da construção, pela primeira vez, de um país unitário, quando, na verdade, eram 13 colônias que tinham apenas um acordo entre elas, 13 estados novos depois da independência que tinham um acordo entre eles, né, os artigos de confederação, para que eles pudessem agir, quer dizer, ter uma certa unidade. Mas não havia o pensamento de que seria um Estado único. E é em 1787 que esse Estado único se forma. E para haver o consentimento dos Estados, eles pensam na estrutura do Senado, da Câmara Alta, como uma forma de fazer a adesão do Estado norte-americano unitário aos vários estados que o constituíam, né? E vejam que coisa interessante. No curso ainda do século XIX, essa estrutura vai se modificar, né? Ela vai se modificar quando há a guerra de secessão ou a guerra civil norte-americana, quando se estabelece, depois da guerra civil, a partir das emendas 13 e seguintes, a Constituição Americana se estabelece uma união mais sólida entre os estados, né? Que não existia antes. Mas, de qualquer forma, é interessante notar que a concepção norte-americana é uma concepção altamente elitista e altamente antidemocrática, ao pensar na nomeação dos juízes pelo presidente com a aprovação do Senado. Portanto, há uma minoria, e uma minoria que se reconhece como uma minoria, que tem a capacidade de fazer a nomeação dos juízes norte-americanos e dos juízes da Suprema Corte, sendo que a Suprema Corte tem a atividade fundamental de fazer a interpretação da Constituição, né? Ou, como diziam os americanos na época, fazer a explanação da letra da Constituição para os conflitos que ocorriam, né? Enquanto que o legislativo tinha a função de produzir leis, a função do judiciário e da Suprema Corte era apenas de explanação, explicar o que é que estava escrito na Constituição. Então, a concepção então foi altamente, digamos assim, antidemocrática ao se pensar essa configuração de o presidente nomear e o Senado aprovar, ou seja, só há aprovação dos estados, né, e só há aprovação do executivo. O povo, em geral, e os seus representantes não opinam na escolha dos juízes, né? Agora, essa é uma crítica importante à concepção norte-americana, que vai influenciar a Constituição brasileira, mas talvez não de forma decisiva, porque tem uma história anterior na Constituição brasileira que também é importante, né, antes da Constituição de 1891, Constituição Republicana, mas, de qualquer forma, os norte-americanos eles preservam uma estrutura que é importante e que, digamos assim, contradita essa estrutura aristocrática da escolha dos juízes federais e dos juízes da Suprema Corte, que é a estrutura dos júris, né? Que é uma tradição que foi preservada e foi ainda
digamos assim, mais incentivada ainda no interior da realidade norte-americana, da prevalência do julgamento por júris, portanto, o julgamento dos pares, né, para causas criminais e para causas cíveis, como regra, né? Então, portanto, a concepção do Poder Judiciário Federal, acima do poder dos estados, era uma concepção, digamos assim, excepcional na configuração do Estado americano. Mas, de qualquer forma, o judiciário é pensado como um poder que adere ao executivo no controle do legislativo. Em termos simples, em termos assim claros, sem qualquer tipo de ornamentação, seria um poder contra-majoritário, no sentido de que ele é contra o povo, contra a democracia. O povo tem que ser contido. As iniciativas do povo têm que ser contidas. E qual é o modo de conter as iniciativas do povo? Por meio do executivo, que veta as leis, e por meio do judiciário, que faz a mesma coisa ao fazer o controle constitucional. Né? É interessante isso, porque há toda uma mística em torno dessa ideia do controle constitucional, a partir do caso do Marbury versus Madison, né? Mas essa mística é absolutamente ilusória, porque, na verdade, a Constituição americana, que é interpretada pela Suprema Corte, naquele momento que ela foi criada, ela tinha ali apenas poucos artigos, e os 3 artigos mais importantes seriam o primeiro, o segundo e o terceiro, que definiriam o que era o poder legislativo, em seguida o poder executivo e o poder judiciário. Mas o interessante é que nessa concisão da Constituição americana, que é tão elogiada pelas pessoas, e eu digo assim com toda a segurança que ela é elogiada ou por ingenuidade ou por má fé, essa concisão, na verdade, é uma concisão que esconde uma realidade que é a realidade que está apresentada nos debates constituintes, nos debates da convenção, né? Que é uma realidade mais dura do que essa ilusão das pessoas de que se trataria de um Estado ideal, de uma Constituição ideal, um modelo efetivamente ideal, né? Isso porque talvez as pessoas confundam o momento revolucionário com esse momento do desenho do Estado. O momento revolucionário é extremamente interessante, a Declaração de Independência Americana é extremamente rica, ela vai ter uma influência enorme sobre as lutas por independência no mundo inteiro, mas sobretudo nas Américas, não é? Aí se cria uma tradição das declarações, né? O texto de Jefferson é um texto muito bem escrito, muito bonito, que apresenta, digamos assim, uma riqueza e um incentivo para a autodeterminação extraordinário, né? Mas também esconde algumas coisas que são importantes, que é justamente esconder, por exemplo, a questão da escravidão. Todos são iguais, mas há alguns que não são nem considerados nessa igualdade, não é? Agora, o segundo momento é o momento do desenho constitucional. E nesse momento, então, a realidade é ainda pior, é um pouco mais dura. E é essa crítica que eu estou tentando fazer ao falar sobre o desenho do poder judiciário americano, que é tão louvado pelas pessoas, é louvado por ingenuidade ou por má fé. Né? Muito bem. E no caso francês? No caso francês, a ideia é muito semelhante quando ela aparece na pena de Benjamin Constant. Né? Quando ele pensa na questão do judiciário, ele pensa numa série de contenções, digamos assim, na atividade jurídica, na atividade jurisdicional, na atividade da justiça, né, do poder judiciário, que são, na verdade, inibidoras das iniciativas populares. Ele pensa o judiciário já como uma espécie de contraponto à própria concepção de democracia. Né? Aliás, é uma ilusão dizer, como disse um famoso estudioso francês, o radicado na França, que foi Todorov, que o Benjamin Constant era um amante, um apaixonado pela democracia. Isso não é verdade, porque há vários textos em que o Benjamin Constant ele demonstra reservas sérias a esse tipo de poder, inclusive quando ele faz a crítica ao Rousseau, né?
quando ele faz a crítica à ideia da democracia direta, quando ele faz a crítica da possibilidade de um contrato que abrangeria todas as esferas da vida social, né? Ele diz, não pode abranger todas as esferas, precisa manter a desigualdade em determinadas áreas, enfim, ele é alguém que pensa a Constituição desse ponto de vista mais, digamos, contrário à democracia, né? Mais próximo de uma ideia aristocrática. E daí porque ele vai pensar também na ideia do poder moderador, né, o poder neutro. Né? Por quê? Porque quando os revolucionários fazem a revolução na França, e depois as coisas começam a andar de uma forma tal que há efetivamente, num determinado momento, a assunção do poder, digamos assim, quase que plenamente popular, né? E no curso dessa assunção do poder plenamente popular, aparece a ideia do tribunal popular, os julgamentos populares, os julgamentos sem controle, os julgamentos que levam às mortes, enfim, a fase do terror. Então há uma certa reserva dos pensadores em relação a isso, como se a democracia sempre, na cabeça deles, no pensamento deles, sempre pudesse levar a esse tipo de atitude, né? Que é um equívoco, porque a história não demonstra isso de forma nenhuma, né? Mas, de qualquer forma, há essa reserva. E quando eles vão pensar, os legisladores franceses vão pensar na ideia da configuração dos poderes, eles já começam a pensar justamente nesse teatro de organização dos poderes. Não existe mais o fora do poder, ou, portanto, o poder pertencer ao povo, o poder ser do povo, não existe mais o exterior. Não, eles pensam já no teatro da organização dessas três esferas, né? Esses três ramos, como diziam os americanos, essas três esferas de poder, executivo, judiciário e legislativo. Então eles pensam já nesse palco em que essas três figuras, essas três personagens, elas vão interagir. Então não se fala mais em direitos do povo, não se fala mais em democracia, mas se fala em configuração da relação entre essas três esferas. Fala-se, inclusive, de forma abusiva em direitos do executivo, direitos do legislativo, direitos do judiciário, né? Inclusive, o próprio Benjamin Constant, ele, quando faz a sua, digamos, estabelece o seu desenho do judiciário, ele se mostra assim um pouco saudosista do regime dos parlamentos do antigo regime, né, do ancien regime. Ele fala que os parlamentos, muito embora os cargos fossem venais, eles agiam assim de forma corporativista, e esse corporativismo do poder judiciário, dizia Benjamin Constant, era justificado e era importante, porque era uma forma de conter as iniciativas tanto do rei quanto o perigo do movimento das massas, né? Então vejam que coisa, assim, digamos, estranha. Muito bem, mas essa é digamos assim, um ensaio, eu falei muito brevemente, tem outros aspectos que são importantes serem citados, etc., mas eu falei brevemente nessa nossa viagem, digamos assim, ao momento pós-revolucionário, né, que eu chamei da nossa volta ao período volta ao futuro do período do período revolucionário, né? Muito bem. Mas como é que entra o Brasil nessa história e como é que entra o nosso Supremo Tribunal Federal? Né? Então, passando muito rapidamente sobre essa configuração do Brasil, o poder judiciário no Brasil, ele evidentemente ele está na colônia, e quando há a independência, né, quando chega aqui a família real e Dom João, ele traz para cá as estruturas do Estado português, ele traz para cá e cria a tal da Corte da Suplicação, não é? E, portanto, a Corte da Suplicação teria sido, digamos assim, a fonte em que teria se bebido a Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824 para a criação do Superior Tribunal de Justiça, né? O Supremo Tribunal de Justiça, que foi o nosso primeiro Supremo Tribunal Federal. Ele vai assumir esse nome só com a Constituição de 1891, Constituição republicana, né? Depois, no período
Vargas, e vai mudar o nome para, se não me engano, na Constituição de 34, ele muda o nome para a Corte Suprema, né, para imitar ainda mais o termo norte-americano, mas depois volta a ideia do Supremo Tribunal Federal, e tradicionalmente é isso que fica na história brasileira. Mas por que eu referi esse pequeno introito aí para a configuração do Supremo Tribunal Federal? Eu referi esse introito porque, durante o Império, a nomeação desses magistrados para a Corte Superior, ela se dava efetivamente pela ação do imperador. Isso porque no Brasil, na Constituição de 1824, vai se adotar o termo que Benjamin Constant havia grafado, que é o termo do poder moderador, e o poder moderador está figurado na Constituição de 1824 como está figurado no imperador. Né? O imperador detém o poder moderador. Só que esse poder moderador brasileiro, né, é um poder moderador que não diz respeito em absoluto à concepção de Benjamin Constant. Porque, como eu disse a vocês, a reflexão de Benjamin Constant era uma reflexão no sentido de que se tratava de um poder neutro, que agia por meio dos outros e que ajudava os outros a se harmonizarem, ajudava a construção de um consenso, ajudava a construção de uma unidade. E no caso do poder moderador brasileiro, se tratava, na verdade, do exercício de um poder absoluto, né? Um poder que agia por si mesmo, agia sobre os demais poderes, agia nomeando juízes e exonerando juízes, nomeando senadores, exonerando senadores, conselheiros do Superior Tribunal de Justiça, nomeava e desnomeava, enfim, era um poder de agir e é um poder que estava acima da própria Constituição, acima da própria lei, né? Quer dizer, ele tinha uma configuração de um poder absoluto. E foi esse o poder que vigorou no Império Brasileiro. E é interessante e estranho, na verdade, que ainda hoje as pessoas se mostrem saudosistas desse poder e queiram recuperar a ideia desse poder, né? Há, inclusive, figuras do direito constitucional brasileiro, né, autores do direito constitucional, que falam sobre o poder moderador, assim com uma naturalidade que é espantosa, quando, na verdade, o Brasil não conheceu nunca o poder moderador, ele conheceu sempre um poder absoluto. Depois da proclamação da República, esse poder moderador, que é o poder absoluto, ainda foi muito disputado na história brasileira, né? Então, muitos atribuíam isso às Forças Armadas, outros ao próprio Judiciário, e recentemente há uma tendência enorme de tentar atribuir ao Poder Judiciário essa ideia do poder moderador, que na verdade não é um poder moderador, mas é um poder absoluto. Não é? E isso é significativo, porque de fato o exercício do poder judiciário no Brasil tem se tornado cada vez mais um poder absoluto, né? Um poder sem controle. Não é? E com a utilização, que é muito tradicional na história brasileira, de doutrinas internacionais ou doutrinas estrangeiras que são lidas do modo que mais convém àqueles que querem usar essas ideias, quer dizer, sem qualquer fidelidade aos teóricos que criam essas teorias, se tenta, digamos assim, aplicar essas teorias sem qualquer filtro constitucional, o que significa sem qualquer filtro democrático, sem passar pelo crivo da democracia. Quer dizer, o povo aceita que se adotem teorias que não são teorias forjadas no interior do direito brasileiro? Sim, pode aceitar, mas ele precisa dar o consentimento para isso, né? Que ele precisa passar por esse filtro, é importante. Esse diálogo com a doutrina estrangeira, com as decisões estrangeiras, com as decisões de tribunais estrangeiros, decisões de tribunais internacionais, é extremamente importante, mas tem que haver um crivo, e esse crivo é o crivo constitucional, né? Muito bem. Para ser assim, muito claro nessa crítica que eu estou fazendo, quando alguns teóricos e mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal se querem dar, digamos assim,
uma função representativa quando exercem a jurisdição e, portanto, querem extrapolar os limites daquilo que a Constituição estabelece como função deles, né? É quando eles se arrogam o direito de serem representantes, né? Eles estão falando contra a Constituição brasileira. Não é? Por quê? Porque a Constituição brasileira não autoriza isso. Não é? O que a Constituição brasileira diz, que eu acho que é fundamental para a gente poder começar a pensar, digamos assim, as formas como as nomeações de juízes para o Supremo se dão e como é que o exercício da função do Supremo se dá. A Constituição brasileira, ela diz com toda clareza, ali nos primeiros artigos, antes da Declaração dos Direitos Fundamentais, no artigo 5º, quando ela estabelece os valores fundamentais da República Federativa do Brasil, ela diz que o Brasil é um Estado democrático de direito, ponto. E ela diz que o poder pertence ao povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. É esse o texto da Constituição, que não pode ser desvirtuado por qualquer jurista, seja ele professor, professora, ministro, ministra, ou detentor de qualquer qualidade, digamos assim, na atuação das profissões jurídicas, seja as profissões privadas, seja as profissões de Estado. Né? O poder pertence ao povo, portanto, se trata de uma democracia. Então, a democracia é a união do termo povo e poder. O poder é do povo, o poder pertence ao povo. Não é? E o povo exerce esse poder diretamente. Na verdade, a Constituição fala de formas indiretas de exercício desse poder, quando ela fala do plebiscito, do referendo e das leis de iniciativa popular, né, que são as 3 formas que são referidas ali nos primeiros artigos, mas depois a Constituição vai falar das formas de manifestação direta do poder quando ela fala dos conselhos. Mas, quando o poder é exercido por representantes, existe um aspecto fundamental que a Constituição estabelece, que é o aspecto da legitimidade, e essa legitimidade é dada pela eleição. É preciso, para qualquer pessoa se dizer representante, que ela seja eleita, ela precisa ser escolhida. Né? Assim como na vida privada, a pessoa que vai representar a outra, ela precisa ter um mandato, quer dizer, ela precisa ter aquilo que a gente chama vulgarmente de procuração. Né? O que é a procuração? O que é o mandato? Alguém escolhe uma outra pessoa para representá-lo, para representá-la. Né? Uma pessoa escolhe uma outra para representá-la. E ela, então, confere a essa pessoa um título legítimo para essa representação, que é o mandato. Né? Então, quando alguém vai mover uma ação judicial, ela confere um mandato. Né? A procuração é o instrumento desse mandato. Então, ela dá a procuração para uma advogada, para um advogado, para representá-lo em juízo. Ou ela procura o defensor, a defensora pública, para fazer essa representação, se ela não tem meios de pagar. Não é? Então, esse mandato, ele precisa ter uma fonte legítima, não é? Então, portanto, existe ali a procuração que demonstra. E se eu chego e digo assim, eu sou o representante do Lívio, não é? Que está sempre nos acompanhando lá da Itália, o querido Lívio lá da Academia Paulista de Direito, se eu sou representante do Lívio, então alguém me pergunta, mas por que você é representante? Qual é o seu título? Aí eu mostro a procuração, eu mostro que eu tenho um mandato, né? Que eu sou um representante legítimo. Ora, a Constituição estabelece com clareza meridiana: o povo exerce o poder por representantes eleitos. O título para representar o povo é a eleição. Não há outra forma de se dizer que você está representando o povo. Aquelas figuras de Estado, como os juízes, como os ministros, que exercem o poder sem mandato, né, exercem o poder judiciário, elas não são representantes do povo. Né? Elas têm uma incumbência estabelecida com toda clareza na Constituição, e essa incumbência que é estabelecida na Constituição, ela não pode ser desvirtuada sob a justificativa dessa pessoa se sentir representante quando ela não é representante.
né? Então, daí todo o equívoco daquilo que se chama de ativismo judicial, né? O que é o ativismo judicial, que eu tenho criticado tanto, muitos têm criticado muito, né? Que aqui no Brasil se apresenta sob várias formas. Uma delas foi a forma do lavajatismo, mas existem outras formas pelas quais esse ativismo judicial se apresenta, né? Esse ativismo judicial é um desvirtuamento dessa função que é estabelecida na Constituição. Por quê? Porque ninguém é juiz ou juíza ou ministro ou ministra para julgar ou para estabelecer decisões do modo como quer e bem entende. Não, ele tem que estabelecer na forma que é estabelecida na Constituição, né? E, portanto, se trata, como diziam lá atrás os americanos, de uma função de explanação daquilo que são os direitos, não é? Ou seja, há um controle efetivo para que os direitos sejam efetivos, não é? E não para inventar determinadas soluções. O que é o ativismo judicial? O ativismo judicial, do meu ponto de vista, ele se apresenta de duas formas. A primeira forma é o ativismo que é o daquela pessoa que se entende imbuída de uma missão, e uma missão que é extraconstitucional, que está fora dos parâmetros permitidos pela Constituição. Então a pessoa se imbui de uma determinada missão, que não é a missão que a Constituição estabelece para aquele que deve julgar conflitos, né? E essa missão que a Constituição estabelece é a missão de interpretar, aplicar as leis, controlar a Constituição para que a Constituição seja efetivamente cumprida em todo o seu desenho, a sua letra, o seu espírito, digamos assim, ele tem que ser efetivamente cumprido pela população e cumprido sobretudo pelas autoridades do Estado, cumprido sobretudo pelos poderosos, não é isso mesmo? Por quê? Porque como a democracia é um regime de poder do povo, é claro que esse poder do povo se dá contra, né? Contra, em conflito com os poderosos. E esses poderosos têm que ter o seu poder contido. E isso que é o que determina a Constituição. Todo o desenho constitucional de direitos é exatamente isso. É uma forma de conter o quê? O exercício do poder dos poderosos, políticos, econômicos, sociais, para que haja igualdade, para que haja liberdade efetiva, para que haja solidariedade e assim por diante, né? Para que seja aplicada a paz, para que seja aplicada a justiça. Então, portanto, as políticas públicas são formuladas de acordo com esse desenho constitucional. Então, aquele que se deseja como imbuído de uma missão extraconstitucional, quer dizer, esse ativismo judicial, ele então está agindo contra aquilo que a Constituição estabelece. Portanto, ele está agindo contra a democracia, contra o Estado democrático de direito. E o outro aspecto do ativismo judicial é o aspecto digamos assim, da obsessão contra obsessão pela execução das decisões que dá, né? Porque o poder judiciário, como se diz tradicionalmente, é um poder jurisdicional, ou seja, um poder de dizer o direito. Como diziam os americanos, eu gosto dessa expressão americana, é um poder de explanar o direito, explicar como ele deve ser cumprido efetivamente, não é? E não de criar, mas de explanar. Então, e se ele é um poder de explanar, ele não é um poder de executar. O poder de executar pertence ao executivo, pertence a outras órbitas do Estado, e não ao juiz ou à juíza. Então, o juiz ou a juíza não podem se imbuir, ou o ministro, a ministra, não pode se imbuir de um desejo obsessivo, sobretudo, por executar as suas decisões. Não é isso mesmo? Isso é um equívoco, isso é um grande erro. Dou um exemplo. Você não pode dizer, por exemplo, que um direito fundamental previsto na Constituição, ele deve ceder, ele deve desaparecer diante da ideia de que a decisão judicial tem que ser efetiva. Isso é um grande equívoco, isso não está na Constituição e a Constituição não autoriza isso, não é?
Não, a Constituição efetivamente autoriza que se conceda o direito por meio da jurisdição, mas que haja uma obsessão de cumprimento dessa decisão, passando por cima de direitos fundamentais, é um equívoco total, não é isso? Nós tivemos já, e muito recentemente, uma experiência muito desagradável disso, que foi a experiência da interpretação errônea, que vigorou por muito tempo, lamentavelmente, do princípio da presunção de inocência, né? E, portanto, da ideia de como é que você vai executar uma decisão condenatória antes de efetivamente se configurar a condenação efetivamente, não é? É interessante que, mesmo do ponto de vista conservador, Benjamin Constant, quando escreve esse tratado que eu referi, que foi só publicado em 1980, ele fala que uma das piores formas de exercício do poder judiciário é a forma por meio da qual o judiciário quer superar as formas para se mostrar mais efetivo, para se mostrar mais rápido. A rapidez do judiciário, sobretudo em questões criminais, mas em todas as questões em geral, ela configura uma usurpação, segundo Benjamin Constant. É uma usurpação de um poder de executar que não pertence ao poder judiciário. Não, as formas têm que ser seguidas, né? O que se espera do poder judiciário não é rapidez, o que se espera é efetividade das decisões. E a efetividade não tem na rapidez um sinônimo. Não, uma decisão efetiva é uma decisão bem formulada do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, do ponto de vista de convencer, inclusive, a parte que perdeu, a parte que não foi beneficiada pela decisão, de que essa é a decisão justa. Quer dizer, portanto, essa capacidade, efetivamente, de fazer com que a decisão venha a ser executada, inclusive, voluntariamente pela parte que deve executar essa decisão. Isso não, então, portanto, não há por que confundir a ideia de rapidez com a ideia de efetividade. Não é isso mesmo? Muito bem. Mas, feita essa explanação, digamos assim, da história do direito, talvez falte ainda só esclarecer que quando se pensou no Brasil a nomeação do ministro e da ministra do Supremo Tribunal Federal, se pensou como imitação do sistema americano, pura e simplesmente, sem qualquer tipo de vinculação legítima. Na verdade, o que se fez, né, desde a Constituição de 1891 e nas constituições seguintes, sem nenhum tipo de reflexão crítica, né, foi, digamos assim, perpetuar o sistema do Império, o sistema em que há uma implicação entre o executivo e o judiciário, não é? Há uma implicação que é uma implicação que remete às estruturas do antigo regime, não é? O antigo regime é que, por exemplo, em várias das monarquias europeias, o rei é que era aquele que concedia a justiça, que decidia os conflitos. E aos pouquinhos ele ia delegando isso para determinados funcionários que acabaram, digamos assim, adquirindo a função de juízes. Né? Então, portanto, essa seria a origem, digamos, no interior de uma concepção monárquica e não democrática, jamais republicana e jamais democrática, do poder judiciário. E quando se estabeleceu no Brasil essa tradição sob o pretexto de imitar o modelo norte-americano, na verdade o que se estava fazendo era perpetuando a estrutura imperial, a estrutura monárquica, né? Então, ainda salientando dentro de uma estrutura republicana um corpo estranho, dentro de uma estrutura que se dizia democrática um corpo estranho, que é o quê? Essa ligação forte entre o executivo, né, e o judiciário. O que está errado. Quer dizer, isso é evidente que está errado. Por quê? Porque isso se dá contra aquilo que a Constituição mesmo estabelece. Quer dizer, portanto, é um inimigo interno ao próprio sistema constitucional. Não é? Muito bem. Como é que a Constituição brasileira trata essa questão da nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal? A Constituição diz, né, assim, estou quase citando literalmente a Constituição,
que o presidente da República nomeará o ministro ou a ministra do Supremo Tribunal Federal após a aprovação do Senado Federal. Muito bem. Então, ela diz que o presidente nomeia e o Senado aprova. Mas, vejam só que coisa interessante a interpretação errônea que se dá a esse dispositivo constitucional. Como a República Brasileira é uma república democrática e todo o poder pertence ao povo e ele só o exerce por meio de representantes eleitos, isso daí, isso que eu acabei de enunciar agora, é o que se chama de princípio democrático. Né? Então, toda norma, quando ela tem uma lacuna, sobretudo uma norma constitucional, e da importância dessa norma, ela tem que ser interpretada, não é? Segundo o princípio democrático, porque o poder pertence ao povo. Não é? Quer dizer, tudo tem que passar pelo crivo do povo. Né? O controle das instituições, o controle das atividades tem que passar pelo crivo do povo. A Constituição não diz que quem indica o ministro do Supremo Tribunal é o presidente da República. A Constituição não diz isso. Ela diz que o presidente nomeia após a aprovação pelo Senado. E, portanto, ela omite essa fase primeira, que é da indicação. E, portanto, eu já escrevi sobre isso e estou repetindo. Quando eu escrevi, inclusive, há algumas teses acadêmicas que comentam essa minha, isso que eu estou falando agora para vocês. Existem alguns jornalistas que já comentaram essa tese que eu estou explanando para vocês agora, e que é de minha autoria, mas que é de minha autoria porque eu resolvi ler a Constituição da forma como ela deve ser lida, segundo o princípio democrático, e não segundo as pretensas cabeças iluminadas que se entendem como vanguarda aristocrática num regime democrático. Né? Quer dizer, estou lendo a Constituição como ela deve ser lida efetivamente, como ela deve ser interpretada. A indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, da ministra do Supremo Tribunal Federal, tem de passar pelo crivo democrático. E ela não é atribuição do presidente da República. O presidente apenas nomeia após aprovação pelo Senado. O que a Constituição diz expressamente é que há uma nomeação pelo presidente após aprovação pelo Senado e, portanto, ela não diz quem faz a indicação desse nome. Então, o que eu proponho é que essa indicação seja feita efetivamente segundo o princípio democrático. Há duas formas de se efetivar segundo o princípio democrático. Uma delas é a escolha direta pelo povo, a eleição, que legitima qualquer tipo de mandato por dicção clara, expressa da Constituição, e a segunda é que ela se faça por meio dos representantes do povo, e, portanto, pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados. Não é? Isso que eu digo, quer dizer, logo gera um certo mal-estar, sobretudo nos juristas, porque, lamentavelmente, no Brasil, a formação dos juristas é uma formação antidemocrática. Né? Vejam, por exemplo, essa ideia, essa obsessão contra-majoritária que está na palavra de todos os juristas. Né? Não apenas nos juristas mais ligados a uma ala conservadora ou liberal, mas também está naqueles que pensam de um ponto de vista mais progressista e assim por diante. Ou seja, mais à direita, mais à esquerda, parece que as pessoas não refletem sobre a gravidade desse termo, que é o termo contra-majoritário. Né? Ora, o direito não tem função contra-majoritária. Por quê? Porque o direito ele é oriundo de uma decisão majoritária, que é a decisão do povo. Não é? Existe o princípio democrático na Constituição, e esse princípio diz claramente: o poder pertence ao povo. E, portanto, todo o direito que existe num determinado Estado, e o Brasil não é exceção, é um direito que deriva desse poder do povo, dessa vontade popular. Não é? E, portanto, existe a necessidade desse crivo. Quer dizer, isso que é extremamente importante. Ora, se todo o direito deriva da vontade do povo, quer dizer, decidido em eleições, decidido em votações estabelecidas para aqueles que não têm mandato,
estabelecidas com toda a clareza do procedimento no interior da Constituição, não é? Por exemplo, o Supremo Tribunal guarda a Constituição, significa que ele simplesmente explana a dicção constitucional. Não pode trazer, por exemplo, princípios que não existem no interior da Constituição para se contrapor aos princípios e às normas que estão previstas na Constituição. Ele não pode dizer assim, olha, eu vou passar por cima do direito de ampla defesa ou da presunção de inocência, porque, na minha opinião, a minha decisão tem que ser cumprida, tem que ser executada, eu tenho essa missão, lembra? Eu já fiz a crítica ao ativismo judicial, não pode fazer isso. Ele não pode dizer assim, não, eu não vou decidir agora de acordo com o que está escrito na Constituição, porque eu me submeto a um princípio que foi criado na doutrina alemã, que foi criado na doutrina inglesa, que foi criado na doutrina francesa, na doutrina norte-americana, que, portanto, não pertence à própria Constituição. Não é? O princípio, por exemplo, de que teria que se restringir a cumprir aquilo que a maioria de uma Câmara decide, assim por diante. Quer dizer, tudo isso são coisas estranhas à nossa norma constitucional, porque a norma constitucional emana da vontade popular, porque ela se confessa assim, ela expressa o princípio democrático assim. Não é? Muito bem. Então, é extremamente importante que se pense, digamos assim, no princípio democrático contra essa vertente que se entende, quer dizer, uma concepção de que o direito, de que as instituições brasileiras teriam que ser contramajoritárias. Como assim? Quer dizer, veja, é espantoso, quer dizer, seriam contra o povo, portanto. Quer dizer, elas agiriam contra o povo, sempre contendo o povo, sempre o povo visto com desconfiança, sempre a política vista com desconfiança, sempre a democracia vista com desconfiança contra aquilo que diz a Constituição. Portanto, as instituições, e o Judiciário, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, não está para agir contra-majoritariamente, está para agir segundo a vontade da maioria. Se há o controle de uma determinada questão, esse controle não é contra-majoritário. Esse é o controle que está previsto na Constituição e, portanto, adere à vontade popular e não a controla ou a contraria. Então, há um equívoco, inclusive, na própria forma como se manifesta esse tipo de interpretação. Né? Muito bem. Mas isso, do ponto de vista, e agora já vou para o final, acho que nós já estamos falando há mais de uma hora, né? Eu gosto muito de conversar e esse é um assunto que me fascina e eu queria dividir com vocês exatamente para provocar essa reflexão e levar vocês a pensarem e, de certa forma, agirem para a modificação dessa estrutura, né? Mas isso do ponto de vista apenas de uma modificação da estrutura do Poder Judiciário, da estrutura dessas indicações, que, no meu entender, são indicações que não correspondem àquilo que a Constituição estabelece, né? Ela não dá esse poder, a Constituição não dá esse poder. Esse poder que presidentes têm assumido de fazer essa indicação ao seu bel prazer e da omissão, efetivamente, de um controle maior do próprio parlamento com relação a isso, isso tudo contraria, efetivamente, a Constituição e, portanto, contraria a democracia. Agora, isso do ponto de vista da modificação, mas a minha pergunta nessa nossa conversa era se nós deveríamos modificar as indicações ou criar novas instituições. Então, para encerrar, eu vou falar brevemente dessa questão da criação de novas instituições. Isso porque eu tenho dito, recentemente, inclusive, fiz uma palestra, foi muito agradável, a convite de uma professora de Goiás, a professora Geisa. Eu fiz uma palestra muito agradável em que eu elucidei essa questão da relação entre judiciário e democracia, a partir da perspectiva de que nós vivemos hoje uma nova ordem internacional, que eu chamei da ordem dos deveres e responsabilidades em relação aos outros povos e à natureza, que seria, digamos assim, uma ordem consecutiva à ordem que nós vivemos, a ordem internacional que nós vivemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde o fim, digamos assim, das atrocidades do século XX, o fim dos totalitarismos, né? Então, eu tenho defendido que
nós não vivemos mais apenas a era dos direitos humanos. Hoje a gente vive uma era de responsabilidades em relação aos outros, e, portanto, aos mais vulneráveis, aos mais pobres, e, portanto, uma responsabilidade no sentido da construção da igualdade, igualdade não apenas nacional, mas internacional, e nós vivemos também um regime de responsabilidade e de deveres em relação aos bens da natureza, à natureza em si, não é? E essa ordem internacional ela vai se elucidando na medida em que a natureza das declarações de direitos internacionais ela se modifica. Se antes havia apenas as declarações de direitos humanos a partir de 1948, depois 66, a Declaração dos Direitos Civis e Políticos, Declaração dos Direitos Culturais, Econômicos e Sociais, e as constituições que foram, digamos assim, ligadas a elas, as declarações regionais, a Declaração Europeia de 50, a Declaração Americana de 69, depois a Declaração Africana, mas a Declaração Africana já está, digamos assim, já inserida nessa nova ordem, mas a partir de 72, a partir de 92, a partir de 2012, a partir de 2000 e 2015, aí eu estou falando assim muito rapidamente de algumas declarações, de alguns documentos internacionais extremamente importantes, essa nova ordem mudou. Ela exige não apenas o reconhecimento de direitos, ela não afirma apenas assim, eu tenho direito, nós temos direitos, mas ela diz, nós temos deveres, nós temos responsabilidades em relação àqueles que ainda não têm direitos, aqueles que estão privados dos direitos exatamente por estruturas de desigualdade. Ou seja, a ordem internacional abandonou uma dicção abstrata de direitos para reconhecer a existência de desigualdades e reconhecer os atos humanos contra a natureza, contra o meio ambiente. E, portanto, ela estabeleceu limites. Então, não é mais nós temos direitos, mas agora é nós temos deveres. Nós temos deveres de reconhecer as desigualdades e construir uma ordem de igualdade. Nós temos direito de reconhecer a destruição da natureza, nós temos deveres de reconhecer a destruição da natureza e dever de impedir que essa construção se perpetue, não é? Daí porque um regime que destrói a natureza, um regime que destrói os outros, que ataca etnias, que é violento em relação a populações periféricas, é um regime contra essa ordem, né? E claramente é um regime também anticonstitucional. Essa nova ordem de deveres e responsabilidades em relação ao outro, aos outros povos e à natureza, é uma ordem que exige estruturas novas, inclusive estruturas novas no interior do Estado e estruturas novas transnacionais. Essas estruturas novas também exigem que haja um preparo, uma preparação das pessoas que vão conhecer conflitos, que vão julgar conflitos, muito diferente daquela preparação que se exigia para aqueles que seriam incumbidos da função de julgar, sejam juízes, sejam ministros, ministras e juízas, não é? E, portanto, é preciso criar novos tipos de instituição. Então, é para provocar esse tipo de imaginação jurídica, esse tipo de imaginação do direito, imaginação mais do que política, mas imaginação jurídica, é que eu convidei vocês a conversarem um pouco comigo sobre esses temas. Tá bom? Eu não sei se fui claro o suficiente. Lamentavelmente, a gente não tem como conversar, não é? Eu gostaria que fosse um pouco diferente, que vocês pudessem entrar e falar comigo, mas eu vou me dar o dever de responder as perguntas que vocês fizeram e de a gente poder conversar mais. Algumas pessoas perguntaram se a aula vai ficar gravada. Não é uma aula, é uma conversa. Ela sim vai ficar gravada tanto aqui no Facebook como vai para o YouTube no canal da academia e no meu canal também no YouTube. Então, as pessoas vão poder consultar lá e a gente vai continuar o nosso diálogo por aqui, por lá, na Academia Paulista de Direito. Vocês estão sempre convidados para isso. E, por último, eu queria convidar vocês a participarem do curso que eu vou dar pela academia, que é um curso de filosofia política e de filosofia do direito, e logo, logo vai ser anunciado pela editora Tyran Leblanc,
com a qual eu tenho, digamos assim, uma relação próxima como autor da editora, e alguns textos que eu vou também indicar lá na página do YouTube, aqui no Facebook, depois nos comentários, que dizem respeito a isso que eu falei, tanto textos meus como os textos de fontes que eu citei, para que vocês possam ler e refletir junto comigo e fazer essas sugestões para essa criação de novas estruturas institucionais para essa nova ordem que nós estamos vivendo, sempre pensando dessa forma crítica que eu acho que é fundamental. Tá bom? Obrigado a todas e todos pelos comentários, pelos elogios, pelas perguntas, sobretudo pela presença nesse sábado à tarde, durante a pandemia. Vamos continuar nos cuidando, porque logo, logo nós teremos a vacina e vamos poder nos encontrar pessoalmente e conversar mais, não é? Que é isso que é o espírito que faz a democracia, tá bom? Tchau, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter estado com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês divulguem e se manifestem para a gente poder conversar. Né? É importante a divulgação disso tudo para a gente poder ter um debate legal com quem concorda, discorda e assim por diante. Tchau, obrigado.